Boa noite a todos, graça e paz. Meu nome é Odeile e eu quero nesta noite compartilhar uma palavra de Deus com você. Se você tem acesso à sua Bíblia nesse momento, abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Nós estaremos lendo essa passagem das Escrituras, estaremos meditando, estaremos falando um pouco acerca dessa palavra. Amém? O acesso à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, o escritor de Hebreus, nesta carta, ele vem falando acerca de Jesus, ele vem falando do sacrifício de Jesus, dizendo que Jesus ele é o grande sumo sacerdote, o sacerdote eterno. E esse texto que nós lemos aqui, ele fala sobre o acesso à presença de Deus. Não tem como acessarmos a presença de Deus se não for por meio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele é o mediador da nova aliança. Ele é aquele que faz uma ponte entre nós e Deus, é aquele que nos leva até o Pai, é aquele que nos conecta com Deus, é aquele que faz a ligação entre o homem e Deus. Ele é o mediador. Ele nos purifica do pecado através de seu sangue. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, ele nos dá esse livre acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai. Onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua escola, no momento em que você estiver, você tem essa liberdade de orar ao Senhor, de orar a Deus em nome de Jesus, apresentando a sua causa diante do Senhor, apresentando a tua vida diante do Senhor. E ele fala de um acesso por meio de uma ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então nós temos que ter essa ousadia, ter essa certeza da fé, ter essa clareza, ter esse entendimento de que Ele está nos ouvindo, de que Ele responde às nossas orações. Ter esse entendimento, ter essa clareza, entender que Ele nos perdoa dos pecados, é Ele que nos purifica. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é Ele que nos purifica. Não sou eu, não é você, não é a força do nosso braço. Ele é que nos purifica, é o sangue dele que nos purifica. Então o que nós precisamos fazer? Nos arrepender. Precisamos ir diante do Senhor com o coração aberto, abrir o nosso coração para o Senhor. E aqui vai falar nesse texto que nós lemos sobre isso. Versículo 22 diz assim, aproximemo-nos com um coração sincero. Ou seja, quando eu me achego diante de Deus, precisa ter sinceridade dentro de mim. Eu preciso abrir o meu coração e dizer para o Senhor como que está a minha vida, como que eu estou vivendo, o que eu preciso. Ele é o nosso Pai, nós sabemos, Ele é o nosso Senhor, Ele controla todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. Mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer um relacionamento de nós. Ele quer que nós venhamos nos relacionar com Ele em intimidade, buscando a face dEle, buscando a presença dEle, apresentando diante dEle a nossa causa, apresentando a nossa vida diante dEle. E a Bíblia diz, aproximemo-nos com o coração sincero. Como que nós estamos nos aproximando do Senhor? Quando fala de aproximar com o coração sincero, está falando que nós precisamos ir sem reserva. Abrir o nosso coração mesmo para o Senhor e dizer como que está a nossa vida. E dizer o que nós precisamos, qual milagre que nós precisamos. E aí ele diz o segundo ponto, em plena certeza de fé. Você precisa ter fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, eu preciso ter fé.
caminhar pela fé, entendendo que Jesus está no controle de todas as coisas, entendendo que Ele é o mediador, que Ele é o caminho que me leva ao Pai. Ele é a verdade que guia os nossos passos. Então, eu preciso ter essa plena certeza de fé no meu coração, ter a convicção, ter a certeza, a clareza. E aí, ele fala também de um coração purificado da má consciência, ou seja, a mente precisa estar limpa, e quem faz essa limpeza é o Senhor. E o corpo lavado com água pura. O corpo lavado pelo Senhor, lavado pela palavra da verdade. A palavra do Senhor é a verdade que nos guia, que nos ilumina. A lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor que direciona os nossos passos. Então nós precisamos nos achegar a Deus com essa certeza. Precisamos nos aproximar dEle com essa convicção. Amém? E aí, algo muito interessante também nesse texto, no versículo 23, a Bíblia diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu quero dizer para você que está me assistindo, que está me ouvindo, Deus é fiel. Ele permanece fiel, mesmo o ser humano, mesmo o homem sendo infiel, a Bíblia diz que ele permanece fiel, ele não muda. Então ele é fiel. O que nós precisamos fazer? Guardar com firmeza a esperança, guardar com convicção, guardar o nosso chamado, guardar a palavra dele no nosso coração. O salmista Davi diz: olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar a palavra do Eterno, guardar a palavra do Senhor dentro de nós para que nós não venhamos pecar contra Ele. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa na sua vida é fiel. Ele não muda, ele não erra, ele não falha, ele tem promessas para você. Mas para que a promessa se cumpra é necessário que nós venhamos ter a obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor para que a promessa se cumpra na nossa vida. Amém? E aí ele diz no versículo 24, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, eu preciso ajudar o meu próximo, estimular o meu próximo. Se eu vejo que tem alguém perto de mim que está com dificuldade na caminhada, que está tendo alguma dificuldade, eu preciso ajudar. Estimulemos-nos uns aos outros, ao amor, às boas obras. A pessoa que é salva no Senhor, ela vai praticar boas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Jesus, mas a certeza, a convicção de que alguém é salvo é porque ele pratica boas obras. As obras é após a salvação. A partir do momento que você é salvo pelo Senhor, que você tem essa certeza no Senhor, você vai praticar boas obras, porque você entende quem fez. Você entende que foi o Senhor que te lavou, que te regenerou, que te colocou na vontade dEle. E no versículo 25, para a gente finalizar, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. A volta de Jesus se aproxima. Como que nós temos vivido o nosso cristianismo? E a Bíblia vai dizer, não deixemos de nos congregar. Não deixe a sua congregação, não deixe de estar presente nos cultos, não deixe de estar presente no Senhor. Tenha esse acesso à presença de Deus. É livre para todos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Ou seja, ele abre o caminho para nós. Ele dá um direcionamento para nós. Ele abre o caminho dizendo, olha, agora você pode. E aí ele dá esse livre acesso ao Pai. Nós temos esse livre acesso. Podemos nos achegar a Deus em oração, clamando, crendo que Ele ouve as nossas orações. Ele te ouve. E Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação, todo e qualquer ser humano. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós e muda a nossa história. E a partir daí nós temos uma nova etapa, uma nova caminhada na presença de Deus. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo esta palavra. Meu Deus, a Tua palavra nos ensinou hoje sobre o acesso à presença de Deus. Pai, nós Te agradecemos porque Jesus pagou o preço por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário
para nos dar essa certeza, para nos dar esse livre acesso ao Senhor, para nos religar ao Senhor, para nos dar, Senhor, essa certeza, Pai, para trazer a nós, Pai, a garantia da vida eterna. Pai, eu te agradeço por cada uma dessas vidas. Meu Deus, que essa palavra possa alcançar os corações dos meus irmãos e que eles sejam ricamente abençoados pela tua palavra. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma semana de vitórias na presença dele. Graça e paz.